Apocalipse capítulo 3. Capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós temos as 7 cartas enviadas às 7 igrejas ali da região da Ásia. Nós já estudamos por 2 vezes algumas dessas cartas, da primeira carta até a 4ª carta. Já falamos que estas cartas dirigidas a estas igrejas, elas tinham como propósito tratar problemas específicos destas igrejas ali pela região da Ásia, mas também nós já dissemos que estas cartas, elas são dirigidas a todas as igrejas, não só aquelas 7 igrejas ali da Ásia daquele tempo, mas a toda a igreja, ou a igreja como um todo. Afinal de contas, a igreja de Cristo é uma só, e isso em todos os tempos. Então, estas 7 cartas representam, ou estas 7 igrejas representam a igreja universal em todo o tempo, em toda a época, e o que foi dirigido a elas, essas cartas que lhes foram dirigidas, são também para todas essas igrejas, logo também para nós. Por isso que nós não precisamos forçar, e nem vamos forçar algum tipo de interpretação, nem vamos usar de um método alegórico para poder puxar uma coisa que foi escrito para uma pessoa e que não foi para nós, mas a gente puxar para a gente não precisa fazer isso, ok? A mensagem destas cartas são para nós. Bom, na mensagem de hoje nós vamos nos deter nas 3 últimas cartas desse conjunto de 7, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E nós vamos destacar algumas coisas destas cartas, ok? Especificamente, nós vamos nos ater aos elogios e reprimendas. Na verdade, pensando mais nas reprimendas a estas igrejas, logo que servem para nós também. Depois você faz esse exercício na sua casa, você pega essas 7 cartas, e você vai perceber que elas têm uma estrutura muito parecida. Imagina que você tem que escrever 7 cartas para 7 pessoas. Então você escreve a primeira, você começa lá com a saudação, aí você faz lá uma introdução, colocando lá algum pensamento bonito, depois você fala como estão os da sua casa, depois você pergunta como está o pessoal de lá, e depois você se despede, e no final você põe mais um pensamento bonito, ok? Você fez a primeira para a primeira pessoa. Bom, as outras 6, o que você pode fazer? O que você pode fazer para a gente ganhar tempo, né? E se a gente ficou contente com a primeira carta, a gente vai pegar aquela estrutura, não é isso? E vai começar a trocar nomes, né? Vai começar a mudar, porque evidentemente você está falando com outra pessoa, de outro lugar, de outra situação, mas você vai mais ou menos pegar aquela estrutura, certo? Isso é muito comum da gente fazer. A nossa mente, né? Ela se adapta bem a esse tipo de desenvolvimento de tarefas, né? De você pegar coisas que já estão prontas, né? E depois ir apenas moldando segundo a necessidade específica daquilo. Então você faz esse exercício e você vai perceber que aqui nas cartas de João, as cartas ao Apocalipse, as cartas às igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, elas têm uma estrutura muito semelhante, e nelas nós encontramos elogios e reprimendas. Elogio é quando se reforça ou se considera algo que está sendo positivo, correto, merecedor de alguma recompensa, que está em primeiro lugar agradando a Deus, que é segundo a vontade de Deus e de Jesus, o Senhor da igreja.
Agora, a reprimenda, irmãos, irmãs, é aquilo que vem para corrigir, para apontar o erro, aquilo que vem para dizer: não é assim que você deve fazer, e geralmente trazendo as consequências, caso você saiba que está errado e continue a agir errado. Há um princípio, muito claro para todos nós. Nós plantamos ações como uma espécie de semente, e isso vai gerar uma colheita. E se você planta maçã, você colhe maçã, planta uva, você colhe uva. Então existe uma relação direta entre o que colhemos e o que plantamos. A reprimenda é muito importante, irmãos e irmãs. O elogio também é muito importante, São duas atitudes que fazem parte do nosso convívio social. Somos elogiados e reprimidos, ou repreendidos melhor, ou nós elogiamos, e apontamos erros. Faz parte. Na vida é assim, nós temos que estar preparados para receber os dois. Comumente nós preferimos elogios, não é isso? Esse talvez seja o mais comum. Você prefere ouvir elogio ou que alguém aponte os seus erros? Mesmo que eles sejam verdadeiros, reais e estejam te prejudicando. Nós temos essa tendência ao elogio. Qual que faz mais mal? Os dois precisam fazer bem, e certamente eles existem para fazer bem. Mas se a pessoa for egoísta, o que vai mais fazer mal para ela? Elogiar ou repreender? Os dois. Você elogiar um egoísta, é afagar o seu ego, é reforçar aquilo que ele já está reforçando por si mesmo. Isso pode envaidecê-lo ainda mais. Isso pode dar a ele a ideia de que, olha, eu estou sendo egoísta e estou certo, porque as pessoas estão me elogiando. Mas repreender um egoísta, você já tentou repreender um egoísta? Pastor, eu repreendi ou corrigi um amigo meu, nós éramos muito amigos, ele era egoísta, eu sabia disso. Depois que eu chamei a atenção dele, acabou a amizade, agora ele tem raiva de mim. Mas irmãos e irmãs, somos cristãos, aprendemos o valor da humildade, não é isso? Quebrantamento, e nós precisamos, faz parte, e para nós vai vir para o bem, o elogio e a reprimenda. Mas eu quero me deter aqui hoje nas reprimendas, no apontamento de erros, porque Deus, Ele ama, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, mas se estamos errados, Ele corrige. E nós já lemos esse texto agora há pouco, de Hebreus. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então, nas 7 cartas, nós temos reprimendas.
exceção da igreja de Filadélfia, que não foi repreendida. Nós temos reprimendas. Jesus repreendendo a sua igreja, chamando a atenção, corrigindo. E nós podemos pensar, irmãos e irmãs, que se desde o primeiro dia da igreja neotestamentária, se Jesus, se o Pai, através do Espírito Santo, não estivesse corrigindo a igreja, se nesses 2000 anos de cristianismo, Jesus nunca tivesse corrigido ninguém, porque olha, eu quero amar vocês, eu não vou chamar a atenção de ninguém, será que hoje existiria igreja? Se hoje nós já vemos com pesar alguns caminhos que a própria igreja, algumas pelo menos tomam, imagine então se Deus não estivesse aqui nos corrigindo. E eu quero pensar o mesmo a nosso respeito, irmãos e irmãs. Pai e mãe que têm um filho e combinam entre eles: jamais chamaremos a atenção do nosso filho, nós só vamos afagar, elogiar, reforçar o positivo, mas nunca falar que ele está errado, nunca lhe ditar regras, nunca lhe apontar o caminho, nunca contrariar as suas escolhas, desde pequenininho. Essa decisão desses fictícios pais daria no quê? Que filho viria daí? Também nós não podemos pensar naqueles pais que só querem repreender, que só querem corrigir, que só tem aquela mão pesada para apontar erros, para nunca valorizar, nunca estar junto, nunca chorar junto. Não é isso? Nós precisamos então, queridos, desse equilíbrio, e nós encontramos nessas cartas e na palavra de Deus este equilíbrio. Há o elogio e há a reprimenda. Mas hoje nós vamos sair do equilíbrio, a balança vai pesar para o lado da reprimenda hoje, porque eu quero então, queridos irmãos, falar com vocês, a partir dessas 3 últimas cartas, sobre erros a serem evitados na vida cristã, na igreja. Eu nem gostaria de dividir vida cristã e igreja. Para mim só existe um tipo de vida para quem é filho de Deus, é a nova vida, não é isso? Ou vida cristã, vida de quem segue a Cristo, porque a minha vida, minha nova vida, a vida que eu sigo Cristo é na minha casa, é fora da minha casa, é em todo lugar, Mas, para ficar talvez mais claro, vida, quando a gente fala de família, de trabalho, estudo, convívio social, vida cristã, então quando a gente pensa na nossa vida enquanto cristãos, crentes, de oração, participação na igreja, e igreja, que é a nossa coletividade, certo? Mas igreja é uma composição de pessoas que somos nós, não é isso? Mas tudo bem, erros a serem evitados na vida. O primeiro erro que nós devemos evitar é ter uma vida de aparência. Primeiro erro a evitar. Se você evitar um erro, qual é a vantagem? Você não vai precisar da reprimenda, não é isso? Mas se você cometer esse erro, então haverá sim a reprimenda, e é isso que está acontecendo aqui no texto. Versículo 1 do capítulo 3 diz assim: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives
e estás morto. Você tem um nome, você se apresenta então com essa identidade, porque o nome não é a nossa identidade. Quando vem um visitante, a gente não sabe nada sobre ele e vai demorar a saber muita coisa sobre ele, mas a primeira coisa que a gente coleta ali é o nome, né? É o nome. Isso não diz muito sobre uma pessoa, mas já fala quem é a pessoa. Pelo menos nós já sabemos nos dirigir à pessoa e separá-la dos demais. Então o nome é a identidade, é como eu me apresento, certo? Então eu chego aqui e me apresento, eu, igreja de Sardes, minha identidade é, eu sou vivo. E Jesus está dizendo, só de nome, está morto. Igreja de aparência, vida de aparência. A Bíblia trata abundantemente em outras passagens a respeito de uma vida de aparências. Nós já lemos um texto hoje aqui que é lá Tiago, capítulo 1. Lembram-se disso? Versículo 16 que diz, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E depois lá em 2,17, fé morta, que é uma fé sem obras. Tiago já nos apontou essa problemática entre o que a gente diz que é, entre o que a gente diz o que conhece e o que a gente de fato faz, vive, pratica. 2 Timóteo 3,5, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Tem forma de piedade. Forma é a aparência, né? Então você olha aqui, esse púlpito ele tem uma forma, né? Quadrado, retangular, uma forma geométrica, certo? É a aparência dele. Então tem forma de piedade, parece ser piedoso. A gente olha assim, né? A pessoa dá a impressão do que é piedosa, mas na verdade ela nega a piedade. E piedade é uma religiosidade praticada. A piedade é como nós vivemos a nossa fé no nosso dia a dia, nos nossos atos e práticas com Deus e com o nosso próximo. Olha que interessante, né? Aquele que parece ser piedoso, parece, mas ele nega isso. Nega de que jeito? Com a boca? Não, ele não fica negando, eu não sou piedoso. Ele não nega, ele até confirma com a boca, eu sou piedoso, mas ele nega pelo seu modo de viver. Jeremias 12:2, tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto, estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Lá no Antigo Testamento já tinha também esse problema. Aliás, esse problema vem desde que o ser humano é ser humano, né? Depois do pecado. Deus está perto do lábio, mas longe do coração. Amados, viver de aparência é próprio de uma pessoa dissimulada.
isto é, uma pessoa que é fingida, falsa. Quando uma pessoa é dissimulada, quando uma pessoa é fingida, falsa, quando há diferenças profundas entre o que ela diz e como ela realmente pensa e age. Então veja que agora o dissimulado, ele não é só na maneira como ele se apresenta para as pessoas, mas também o que ele pensa das pessoas. É aquele homem, aquela mulher, que com a boca fala assim: pô, você é um cara legal, no pensamento, chato pra caramba, hein? Com a boca ele diz assim: eu te amo, cara, pode contar comigo, eu tenho um carinho muito grande por você. No pensamento, tomara que morra, quero nem saber, vou dar risada se der mal. Então veja que a Bíblia e Jesus nos ensinou muito bem sobre isso. Ela não trabalha somente com o fingimento das atitudes, mas também com a incoerência entre palavras e pensamentos. Lá em Mateus 5, quando Jesus diz, o adultério não é só ter um ato ilícito com alguém, uma mulher que não é sua esposa. Você pode cometer um adultério se olhar para ela com intenção de tomá-la para si. E ele vai falar a mesma coisa sobre o homicídio, né? O homicida não é só aquele que de fato tira a vida de alguém, mas é aquele que no coração nutre ódio por alguém. Ódio por alguém. Então a repreensão de Jesus, a repreensão dessa palavra, acusando uma igreja de ter uma falsa aparência, é muito séria, queridos irmãos e irmãs. Uma pessoa dissimulada, uma pessoa fingida, também é chamada de hipócrita, que a origem dessa palavra é máscara, aquelas máscaras que eram usadas nos teatros, né? Naqueles teatros gregos. Já viu a pessoa que põe uma máscara que tem um sorriso, quando ela tira assim, ela está com uma cara feia, né? Ou o palhaço está sempre rindo, não é isso? Que ele desenha aquela boca sorrindo. É dessa ideia, dessa máscara que vem então a palavra hipócrita, né? E a hipocrisia, irmãos e irmãs, foi duramente criticada por Jesus. Nós lemos várias passagens lá do Novo Testamento, dos Evangelhos, e especialmente o Evangelho de João, onde Jesus critica incisivamente os fariseus, de tal maneira que fariseu virou quase que sinônimo de hipócrita, né? Chegou a pessoa, seu fariseu. Fariseu era mais do que hipócrita, fariseu era um religioso, um dos mais dedicados à sua religiosidade judaica, mas eles tinham esse problema de hipocrisia, e Jesus critica duramente. Hipocrisia então é a diferença entre quem eu sou com quem digo que sou. Hipócrita é quem finge ter uma personalidade que não possui, normalmente buscando esconder sua verdadeira forma de pensar e agir. Esconder quem você é e mostrar quem você não é.
Hoje, século 21, o espaço mais fértil para que uma pessoa hipócrita, dissimulada, atue, é o das redes sociais. Veja, não estou dizendo que todo mundo que usa rede social é hipócrita e fingido. Estou dizendo que é um espaço onde pessoas dissimuladas encontram um espaço fértil de dissimulação. Por que isso? Por que as redes sociais fazem tanto sucesso atualmente? Nós vivemos então na modernidade do século 21, um tempo onde Deus não julga mais, isso é compreensão da sociedade. Deus não julga mais. Deus não é aquele juiz mais. Quem pode me julgar é tão somente aquele que me vê. Não são as pessoas que podem me julgar. Não são as pessoas que podem me julgar. Somente aquelas que me veem. Ou seja, se eu estou fazendo alguma coisa, Deus está lá no canto dele, lá, curtindo o céu. Então, Deus fica para lá. E ninguém está me vendo, ou seja, não tem um Deus que me julga, porque eu não acredito mais nisso. Ou não tenho mais medo desse julgamento de Deus, porque Ele é só amor, se é que Ele existe. E se ninguém está me vendo, não tem ninguém para me julgar. Logo, hoje a mentalidade das pessoas é o seguinte: a minha consciência só vai me acusar se eu for visto por alguém fazendo alguma coisa errada. Aí sim, eu tenho culpa e preciso me acertar. Caso contrário, ninguém viu. E parece que fazer as coisas escondidas, sem ninguém ver, dá um certo prazer nessas coisas. A pessoa parece que se gaba disso, considerando que ela é inteligente. Olha como eu sou esperto, eu estou tirando proveito, eu estou me dando bem, e ninguém está sabendo do que está acontecendo. Tem gente que fica lá no meio dos amigos horas e horas, contando suas vantagens, as vantagens de como ele está se dando bem nesse mundo, e ninguém tem nada para acusá-lo, ninguém tem uma prova sequer, embora todo mundo perceba, mas tem alguma coisa errada aí, velho? Esse é o tempo que nós vivemos, que não estou falando que você é assim, que eu sou assim, pelo contrário, como cristãos, né? Primeiro lugar, ninguém viu, Deus viu. Em segundo lugar, não importa se alguém viu ou não viu, eu vi. E em terceiro lugar, Deus vi, eu vi, e o meu próximo viu. Eu preciso mesmo lidar com a minha consciência culpada, porque o meu erro não é só meu, mas ela diz respeito à afetação que trouxe ao meu próximo e a Deus também. Essa sociedade que nós vivemos, irmãos, irmãs, e é nessa sociedade então que nós temos as redes sociais, onde as pessoas pensam assim: eu posso colocar o que eu quiser lá, não precisa ser verdadeiro, então vou fazer o seguinte: eu vou fabricar
uma história sobre quem eu sou. Eu vou fabricar uma história quem eu sou. Ah, Deus sabe que eu não sou do jeito que eu estou na rede social. Como eu disse, Deus tem outras ocupações, né? Tem o mundo, tem as guerras. Agora tem uma guerra para ele se ocupar lá. Quem é que vai saber? Então, irmãos e irmãs, é nesse espaço onde nós temos a oportunidade de fabricar uma história, de manipular uma história, de falsear uma história sobre si mesmos, que muitas vezes nós temos relativo sucesso. Então, cuidado, para que as redes sociais sejam bênçãos para você. É o espaço de produção de bênção, não é isso? A rede social é o maior gerador de infelicidade dos dias atuais. Não estou falando isso porque eu não gosto de rede social. Estou falando isso porque há estudos. Há estudos que dizem que as redes sociais são uma fábrica de infelicidade, porque o sujeito ele não está bem, ele não está bem, ele está triste, ele está com baixa autoestima, está deprimido, está desanimado, aí ele vai visitar as redes, e aí o que ele vai constatar? Está todo mundo feliz. Fulano está viajando, fulano está na festa, fulano está se formando, fulano está num restaurante comendo do bom e do melhor, fulano está rindo, fulano está na praia, está todo mundo feliz, menos eu. Menos eu. Alguma coisa está errada comigo. Todo mundo é feliz, menos eu. Meus irmãos e irmãs, a primeira reprimenda é para uma igreja que vivia de aparências, para cristãos que estavam vivendo de aparência. A igreja de Sardes, que é esta igreja que nós estamos estudando, ela não recebeu elogio. E tem um detalhe: você sabia que nesta carta à igreja de Sardes não há menção de perseguição? Todas as igrejas, os cristãos estavam sendo perseguidos. Os cristãos de Sardes, os que estavam vivendo de aparência, não estavam. Isso nos leva a entender então, irmãos e irmãs, que o diabo não precisa ameaçar os hipócritas, os falsos. Então escolhe se você prefere estar bem com o diabo e ele não ficar te perseguindo, te ameaçando, ou você prefere ser repreendido por Deus, ser corrigido por Ele, mas viver uma vida verdadeira. O segundo erro, irmãos e irmãs, a se evitar é uma vida sem lealdade. Palavra forte, né? Sem lealdade poderia dizer desleal. É palavra forte. E eu quero tirar essa reprimenda da carta
a Filadélfia, do versículo 8, considerando que Filadélfia não era uma igreja desleal, mas era uma igreja leal. Mas eu quero ver o contrário, certo? Olha o versículo 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aqui está dizendo que a igreja de Filadélfia, ela se via como uma igreja de pouca força. A Filadélfia tinha um problema com hereges, pessoas que estavam ali no seu meio, mas não nutriam a verdadeira doutrina, não seguiam a doutrina apostólica, estavam se desviando da verdade do evangelho. E estes hereges, eles eram mais numerosos do que os poucos fiéis que tinham ali, aqueles poucos que guardavam a palavra do evangelho, o ensino apostólico. Então era um grupo pequeno que se via em volta de um grande grupo. Então eles se consideravam assim, uma igreja sem força, uma força pequena, pequeno número de combatentes. Por isso que Jesus diz então para eles: olha, vocês se consideram, estão se vendo como um número pequeno de pessoas diante de tão numerosos adversários, mas eu vou dizer para vocês: quem abriu a porta para o evangelho, quem abriu essa porta da salvação, quem abriu uma porta para os gentios, quem abriu uma porta fui eu, e a porta que eu abri ninguém fecha. Então, irmãos e irmãs, o que Jesus estava dizendo para aquela igreja é: mesmo que vocês sejam um grupo pequeno, vamos pensar até em nós, né? Mesmo que vocês sejam um grupo pequeno, a força de vocês não está na quantidade, mas está numa força que vem do alto e que garante vocês, a presença de vocês, o trabalho de vocês, o testemunho de vocês, a fé de vocês. Então Filadélfia era uma igreja leal. A lealdade estava nela ser perseverante em guardar a palavra, e com isso ter essa força dos céus. Olha o versículo 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. E agora aqui eu quero mais uma vez destacar: conserva o que tens. Aqui está a lealdade, ou aqui está a deslealdade. Leal é aquele que é fiel e que conserva esta fidelidade. Isso é o leal. Desleal é aquele que abre mão, que diante da pressão externa se torna infiel, não conserva o que tem. Conservar, irmãos e irmãs, nós sabemos o significado, né? Manter, conservar é manter, é reter, é não abrir mão. Então, a exortação é: mantenham, retenham, não abram mão do que vocês têm. E o que é que eles tinham, irmãos e irmãs? O guardar a palavra e não negar o nome de Jesus. O que eles tinham era lealdade. Mesmo sendo fracos, era
um grupo pequeno de pessoas, mas que haviam assumido um compromisso com Jesus, com o Evangelho, com a doutrina, e apesar de se virem fracos, pequenos e poucos, eles não abriam mão disso. Então, querido irmão, minha irmã, cuidado com a deslealdade. Se você assumiu um compromisso com alguém, e certamente você assumiu um compromisso, seja fiel a esse compromisso, seja leal. Se você assumiu um compromisso com Jesus e a igreja, e eu tenho certeza que sim, porque é isso que nós fazemos na nossa profissão de fé e batismo. Então, seja leal. E para terminar, queridos irmãos e irmãs, o terceiro erro a ser evitado é o de uma vida medíocre. Medíocre. Versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia foi comparada à água morna, aquela água que dá ânsia, como água morna que causa ânsia, assim era a igreja de Laodiceia. E por que era uma igreja morna? Porque era uma igreja que não foi elogiada, só foi repreendida, porque era uma igreja que não dava o melhor de si. Quando nós não damos o melhor de nós, somos mornos. Fazemos para o gasto. Vou fazer para o gasto. Vou cumprir minha obrigação, ainda no mínimo. O Mário Sérgio Cortella fala que a mediocridade vem quando você se rebaixa em relação à sua própria condição e capacidade, e acaba sendo menos do que pode ser na conduta, no afeto, na religiosidade, na profissão, na cidadania. Você pode mais, como marido, esposa, filho, filha, como pai, mãe, como crente, como alguém que faz parte de um ministério da igreja, como cidadão, como aluno, como profissional. Você pode mais, pode fazer melhor, mas você se sujeita à mediocridade, você se rebaixa a aquela mínima condição suficiente para você cumprir, digamos assim, as suas funções e obrigações necessárias no seu convívio social. O que nos leva a essa mediocridade? O caso da igreja de Laodiceia, diz o texto do versículo 17, que ela era uma igreja conformada com a sua riqueza material. Por que eu vou me esforçar mais? Gente, por que a gente vai se esforçar mais? Vamos imaginar que nós estivéssemos aqui num templo bonito, banco estofado, ar-condicionado, né? Com uma estrutura assim, bacana, né? E a gente chega assim, mas por que a gente vai, o que mais, né? Eu já estou salvo, né?
E teve um cara, um pastor calvinista, falou que a gente não perde a salvação. Eu não sei bem o que é isso, mas assim, se eu não vou perder a salvação, não entendi bem o porquê, né? Nem sei direito quem foi esse tal de Calvino, mas ele falou esse negócio. Então eu vou fazer o seguinte: eu já estou salvo mesmo, estou numa igreja boa, não é? Sou amigo de todo mundo lá, já tem um cargo assim que as pessoas lá, todo ano, né, eu sou eleito para aquele cargo, porque as pessoas, não sei o que, fulano, nossa, fulano está 40 anos já nesse cargo. Às vezes, irmãos e irmãs, nós nos conformamos, sabe? Por isso que Deus de vez em quando nos faz perceber o quanto nós estamos perto do chão. A maioria de nós tem 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m aqui na média, não é isso? E a gente acha porque eu tenho 1,70 m, 1,80 m, 50 que seja, né? A gente acha assim, puxa, estou lá em cima, né? Eu olho para o meu cachorrinho lá embaixo, eu olho para o meu gatinho lá embaixo, eu olho para as criancinhas lá embaixo, eu olho para as formiguinhas desse tamanho e piso em cima ainda, sabe, de vez em quando. Então Deus precisa falar assim: olha, você está muito pertinho do chão. Na verdade você está no chão porque o seu pé está encostando nele, porque sabe o que acontece quando Deus às vezes tira aquele chão nosso, né? A gente toma um tombo danado, lascado, e aí a gente percebe, como diz o texto aqui, que você é pobre, miserável e nu. Cuidado em se tornar medíocre e conformado com o que você já tem, achando que não precisa entregar mais nada para Deus. Lembra a parábola dos talentos? O sujeito que ganhou lá um só, mas tá bom, já ganhei um, o patrão já me deu até um, né? Mas assim, eu que não vou ser bobo não, vou guardar aqui, né? Vou correr atrás negociar não, quando ele voltar eu devolvo, tá ótimo. Irmãos e irmãs, a igreja de Laodiceia se tornou uma igreja apática. O texto não fala de heresias, o texto não fala de imoralidade, mas fala de apatia. Por isso que Jesus então fala assim: eu estou à porta e bato, versículo número 20. Jesus está falando com aqueles crentes: eu estou do lado de fora. Jesus do lado de fora da igreja. Existe uma grande diferença entre Jesus na periferia e Jesus no centro. Jesus do lado de fora e Jesus do lado de dentro. Existe uma grande diferença. E essa diferença é vital. A gente não pode cometer esse erro de viver uma vida medíocre e deixar Jesus na periferia da nossa vida.